Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje trago um dos casos mais tristes que eu já fiz aqui no meu canal, que é sobre a morte de um menino de apenas 2 anos chamado Arthur Nascimento. Isso aconteceu na cidade de Itabira, no sertão de Pernambuco, que fica a cerca de 400 quilômetros de Recife. Bom pessoal, o menino Arthur Ramos Nascimento tinha apenas 2 anos quando teve sua vida interrompida de forma trágica. Tudo aconteceu em Itabira, no sertão de Pernambuco, e tudo isso começou quando a Giovana, a mãe do Arthur, precisou viajar a trabalho e não tinha com quem deixar o seu filho, uma vez que ela morava sozinha com o menino e o pai da criança já é falecido. Ela então pediu para um casal de vizinhos que eram amigos dela que cuidassem do menino enquanto ela estivesse fora da cidade trabalhando. Ela havia arrumado esse emprego recentemente e precisava viajar a trabalho. Tudo parecia ocorrer bem, até que um dia uma vizinha encontrou o Arthur desacordado perto da casa onde ele estava ficando. A vizinha socorreu o menino e ele chegou a ser levado para um hospital da cidade. Ele estava com lesões por diversas partes do corpo e infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu logo após dar entrada na unidade. E logo o caso foi registrado como homicídio por violência doméstica ou familiar. O casal que estava responsável por cuidar do Arthur era o Antônio Lopes Severo, conhecido como Frajola, e a Giselda da Silva Andrade. E logo depois que o menino deu entrada ao hospital, esse casal simplesmente desapareceu. A polícia imediatamente determinou a prisão deles como suspeitos pela morte do menino, porém eles estavam foragidos. Acontece, pessoal, que após cometer o crime, a dupla fugiu da cidade, porém logo eles foram localizados em Carnaíba, um outro município do sertão, que fica a 40 quilômetros de Itabira. Na noite de terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, durante uma ação das polícias civil e militar, ambos foram presos na zona rural. Esse crime, obviamente, causou uma grande comoção na cidade e toda a população estava acompanhando de perto os desdobramentos do caso. E quando esse casal foi detido, toda a população da cidade foi até a porta da delegacia e tem vídeos desse momento que eu vou deixar aqui para vocês. E é uma multidão de pessoas pela rua esperando ver aquele casal de criminosos pagando pelo que eles fizeram com o menino Arthur. Esse caso, de fato, é muito revoltante, porque envolve uma criança de apenas 2 anos completamente indefesa e também uma mãe que acabou confiando naqueles vizinhos para cuidar do seu filho. O casal, que deveria proteger a criança enquanto a mãe estava fora, aproveitou aquele momento de vulnerabilidade para cometer esse crime macabro. E a indignação da população é compreensível, mas claro que a justiça sempre deve ser feita dentro da lei. Mas com a revolta dos moradores da cidade, assim que os 2 criminosos chegaram à delegacia, em carros separados, a população pedia que a polícia soltasse os 2, para que o povo fizesse justiça com as próprias mãos. Então os 2 criminosos chegaram em 2 viaturas separadas, escoltadas pela polícia. Porém, no meio daquela multidão pedindo justiça, o Antônio foi arrancado de dentro do carro da polícia e linchado no meio da rua. E a revolta da população reflete a indignação com a impunidade no país, porque casos como esse geram comoção. Ainda mais porque a sociedade está cansada de ver criminosos sendo punidos com leis muito brandas, sem a devida justiça. Segundo a delegada responsável pelo caso, a Joedna Soares, ambos tinham passagens pela polícia e já haviam sido presos por envolvimento em crimes
crimes como tráfico e homicídio. E aqui está um exemplo claro de impunidade, porque duas pessoas que já haviam praticado homicídio anteriormente estavam soltas, vivendo normalmente como se fossem pessoas sem qualquer problemas com a lei. E com isso, fizeram uma vítima inocente de apenas 2 anos de idade. Eles já haviam ficado cuidando do Arthur em outras ocasiões e aparentemente a mãe do menino confiava bastante nesse casal. E aí, enquanto eles eram conduzidos para a delegacia de Itabira, os moradores revoltados com o crime se reuniram durante o trajeto em uma multidão gigantesca e conseguiram tirar o Antônio de dentro de uma das viaturas. O homem foi linchado no meio da rua por diversas pessoas e, de acordo com a polícia, ele chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já a Giselda foi levada para a delegacia. Ela foi levada para a delegacia de Afogados da Ingazeira, no sertão, a 22 quilômetros de Itabira, e ela passou por uma audiência de custódia e foi encaminhada para um presídio. O local onde ela está presa não foi divulgado pela Polícia Civil para que ela fique em segurança no local. Já a mãe do menino, chamada Giovana Ramos, nas redes sociais, fez postagens afirmando que estava viajando a trabalho e que não sabia que aquele casal agredia o seu filho. E a delegada responsável pelo caso disse que, de fato, a mãe da criança não tem qualquer participação no crime porque ela estava, de fato, em outro estado. Então, ela tem um álibi. E ela postou a seguinte mensagem nas redes sociais, a mãe do Arthur, abre aspas: "Eu não abandonei meu filho, eu estava trabalhando. Eu errei em confiar nessas almas cebosas. Eu tenho provas de que estava em busca do sustento para o meu filho. A culpa é deles e não minha. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais cabeça para ler comentários negativos." Fecha aspas. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que a Corregedoria Geral tomou conhecimento da ocorrência de linchamento e o inquérito foi instaurado para investigação preliminar para apurar a conduta dos policiais que estavam escoltando o Antônio. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou dessa ação. A Polícia Civil ainda não informou qual seria a motivação do crime e o caso está registrado na delegacia de Itabira como violência doméstica e familiar. E provavelmente a motivação aqui foi apenas maldade e covardia. E uma coisa que está sendo analisado é se o menino pode ter sido abusado antes de ter a vida tirada. Durante a audiência de custódia que aconteceu na quarta-feira, no dia 19 de fevereiro, a Giselda disse que foi vítima de violência policial durante a prisão e, por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco disse que quando esse tipo de situação ocorre, o juiz plantonista tem por obrigação encaminhar o relato para a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social das Polícias Militar ou Civil, para que o fato seja apurado. E assim, pessoal, a crueldade desse casal contra o pequeno Arthur de apenas 2 anos é algo que choca e revolta muito. Uma criança indefesa que dependia do cuidado e da proteção daquele casal momentaneamente e acabou sendo vítima de um crime brutal. E a dor da sociedade diante dessa barbárie é legítima, mas claro que a justiça precisa ser feita dentro da lei. Infelizmente, a impunidade aqui no país alimenta toda essa revolta e a população sente que a falta de punições severas faz com que essas tragédias se repitam dia após dia e os responsáveis nunca são devidamente penalizados. Deixa aqui nos comentários se você estava sabendo desse caso muito triste, eu quero muito saber a sua opinião e até o próximo vídeo.